Tem uma coisa que a gente aprende de criança, tem gente que não aprende, né? Aí acontece o que aconteceu, vocês vão ver agora, vai ser a primeira notícia do nosso engradado de notícia, que parece uma fofoca no início, mas não é fofoca não, gente. Mexe com quem tá quieto, não mexe com quem tá quieto, né? Um sertanejo que eu não sabia quem era, o tal de Zé Neto, faz dupla com outras pessoas, essas pessoas que tem dupla, né, sertaneja. Tava num show e resolveu falar da Anitta. E falou uma abobrinha muito grande e a repercussão foi, como é que eu posso dizer? Repetaculê. Tá aqui, ó, vou colocar pra vocês um tweet, que essa pessoa nesse tweet replicou o que o Zé Neto disse. Tá aqui, ó. Zé Neto, dupla de Cristiano durante show em Sorriso, Mato Grosso. Nós somos artistas e não dependemos da Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta. Obviamente, eles estavam alfinetando a Anitta. Tem toda aquela repercussão de redes sociais. Não vai ser bem nessa seara aqui que eu vou ficar não, gente. Bom, o jornalista Demetrio Vecchioli fez uma thread no Twitter que expôs que quem realmente chupa dinheiro público para fazer show é o Zé Neto e o Cristiano. Não é pouco não, é muito, tá? Tá aqui, ó, o tweet do Demetrio Vecchioli. Zé Neto e Cristiano atacam quem capta recursos da Lei Rouanet Federal, mas eles vivem de receber muito dinheiro de prefeituras pequenas, sempre sem licitação. Seguem alguns exemplos no fio. Existe todo um trâmite burocrático para você obter recursos através da Lei Rouanet e é de doação, né? Doação de terceiros através de desconto no imposto de renda. Continuando aqui, os tweets do Demetrio. O primeiro, 550 mil reais em Extrema, Minas Gerais. Gente, tem muito, muito. 403 mil em Sebastianópolis do Sul, São Paulo. 203 mil, Araporã, Minas Gerais. 180 mil reais, Campos Gerais, Minas Gerais. Tá aí, ó. 253 mil reais de Colina, São Paulo. 250 mil, Itabaiana. 320 mil, Aruana. 400 mil, Sorriso. É pouco? Não é pouco não. É muito, né? Mas a humilhação não parou por aí. Eu falei no início do vídeo. Não mexe com quem tá quieto. Não mexe com quem tá quieto. Fica quieto, fica na sua, cara. Mas não, ele não conseguiu. Agora, todo mundo sabe que ele sim, a Anitta não, ele sim, recebe dinheiro público sem licitação para fazer shows. Existe uma grande discrepância entre o valor dos shows ali, né? Isso deve ser investigado pelos órgãos de controle responsáveis. Recomendo que investiguem. Mas não parou por aí. Tá aqui, ó, na tela de vocês, Terra Popline. Após polêmica com a Anitta, internautas resgatam declaração de Zé Neto sobre zoofilia. Exatamente. Não vou nem mostrar esse vídeo aqui, porque é pavoroso. Pavoroso. Por quê? Primeiro, que você não... Como é que eu posso dizer? O sexo com o animal não é consentido, correto? Então não é sexo, é abuso. Exatamente isso. Por isso que eu não vou botar esse vídeo aqui. Ele dá até um nome, eu acho que é uma égua, se não me falha a memória. Ele dá um nome, ele fala rindo sobre isso. Que é um negócio com baixo nível que eu... Não vou dizer que eu não esperava, porque eu espero dessas pessoas. Que a gente vai ver exatamente quem eles são agora. Bota o videozinho, Ziza. Alô, presida! Alô, Bolsonaro, ó. Capitão! Capitão, esse aqui é pra você, ó. Melhores do ano aí, ó. Dá até ânsia de vômito, gente. E já que estamos falando do Bolsonaro, vamos falar de economia, né? Tá aqui, ó, no Extra. Economia e finanças. Trabalho por conta própria cresce na pandemia e fica mais precarizado. Pessoas negras ganham ainda menos. O que tá ruim com o Bolsonaro sempre pode piorar. Mas antes da gente continuar, vai ali, ó. Deixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários comentários para fortalecer o engajamento do vídeo. Quando você faz isso, você fortalece muito o canal. Deixa ali um joinha também. Aciona aquele sininho
e também inscreva-se se ainda não se inscreveu. Ziza, lê aquele trechinho da matéria pra gente, por favor. Enquanto o número de ocupados só teve alguma recuperação do baque da pandemia no quarto trimestre de 2021, o número de trabalhadores atuando por conta própria retornou ao patamar pré-pandemia já nos primeiros 3 meses do ano passado. A melhora, no entanto, não se traduz em boas condições. O rendimento médio e a proteção social desses trabalhadores são menores do que os daqueles que já atuavam de forma autônoma antes, e homens e mulheres negros enfrentam dificuldades ainda maiores. E me chamou a atenção aqui no corpo da matéria a descrição das ocupações que estão mais relacionadas com esse tipo de precarização. Tá aqui, ó. A análise também mostrou que a maior parte das pessoas que trabalhavam por conta própria mais recentemente atuavam em atividades de menor qualificação. Entre as ocupações se destacavam comerciantes de loja, pedreiros, vendedores a domicílios, motoristas, trabalhadores de beleza e motociclistas. Gente, o que essas ocupações têm em comum? São aquelas ocupações que os mentirosos da economia, os oportunistas, os salafrários, os vermes, os neoliberais, os liberados, os bolsonaristas, a direita, chamam de empreendedor. Vocês lembram? Chegavam a chamar essas pessoas que ficam andando de bicicleta no sol com caixa de entrega de empreendedor, pessoas com deficiência, mas mostra a pessoa com deficiência fazendo entrega de iFood, entrega de Rappi, acho que a Rappi nem existe mais, entrega de Uber Eats, e chama a pessoa de empreendedora, uma pessoa desesperada, é isso que ela é. Pessoas aí que trabalham com isso agora, com entrega, que dependem do preço da gasolina, estão desesperadas. É óbvio que elas vão estar mais precarizadas. Mas enquanto isso, a Petrobras está dando 40 e tantos bilhões de lucro para os acionistas. Porque para esse governo o que importa é o lucro dos acionistas. O trabalhador precarizado, como vocês viram aí, o governo não se importa. Vocês viram aqui, um dos meus últimos vídeos, o governo querendo cortar mais desse trabalhador que já está precarizado. Nova reforma trabalhista, diminuindo alíquotas, diminuindo benefícios. O trabalhador, quando se vê desamparado, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai sentir na pele o preço de um governo que governa para os ricos. Saindo aqui do Brasil, indo para os Estados Unidos, um assunto que eu estava muito reticente em falar aqui no canal, porque o YouTube já vai diminuir o alcance com certeza, mas não tem como não falar disso. Mais um atentado que aconteceu nos Estados Unidos. Mais um. Vou colocar aqui, coloca aquela matéria da CNN, Ziza, por favor. Tá aqui, ó. CNN Internacional. Caso de Buffalo, 198, centésimo 98º, é isso, né? Centésimo 98º tiroteio em massa nos Estados Unidos em 2022. Apenas nos primeiros 5 meses desse ano, quase 7 mil pessoas morreram vítimas de violência armada. Esse aí é o melhor país do mundo. 198 casos de ataques desse em massa nos Estados Unidos. E vários deles têm um componente racial envolvido. São pessoas brancas que estão doidão de teoria da conspiração. Obrigado, gente, para quem me deseja saúde. Pessoas brancas que ficam doidonas de teoria da conspiração. Teorias que a gente vê coisas muito semelhantes aqui pelo Brasil. Vamos continuar aqui na matéria. Autoridades disseram que o suspeito branco de 18 anos que estava armado com um rifle de assalto e parecia ter agido sozinho, veio para Buffalo de um condado
de Nova York a hora de distância para atacar uma loja em uma comunidade predominantemente negra. 11 das 3 pessoas atingidas por tiros eram negras e 2 eram brancas, disseram autoridades. Até o momento, 10 vítimas morreram. Não é normal isso, e está diretamente ligado ao tal conceito da liberdade irrestrita para odiar pessoas e para se armar. Vivemos esse momento também no Brasil. Ainda não vivemos essa loucura que é nos Estados Unidos. Mas estamos tendo exemplos fartos do que a liberdade para odiar pessoas unida à liberdade para você ter armas que são desnecessárias. Não sei porque uma pessoa vai ter um fuzil em casa. Continuando aqui, vou mostrar uma série de matérias sobre esse assunto que me chamou a atenção, a abordagem sobre ele. Aqui na BBC News, a matéria que eu mostrei foi do dia anterior, foi 20 horas antes daqui que eu peguei essa matéria aqui, foi bem assim que aconteceu. Ela não falava sobre essa questão racial. Aqui na BBC News já vai falar sobre esse assunto, tá ali ó. O que se sabe sobre o ataque racista que matou 10 em supermercado nos Estados Unidos? Continuando aqui no corpo da matéria, estamos investigando este incidente como um crime de ódio e um caso de extremismo violento com motivação racial, disse Stefan Belondia, do escritório do FBI, Polícia Federal Americana, em Buffalo, acrescentando que há evidências de animosidade racial. A emissora americana CBS noticiou que o agressor gritou insultos raciais ao abrir fogo. Ele também aparentemente postou um manifesto online que incluía linguagens e ideias racistas. Ele postou esse manifesto, tem até um símbolo nesse manifesto que eu vou mostrar aqui para vocês, está relacionado com um símbolo que é usado pelo exército da Ucrânia. Continuando no corpo aqui da matéria, acredita-se que o suspeito tenha dirigido por cerca de 320 km para chegar à área predominantemente negra da cidade. 13 pessoas foram baleadas, no total a maioria das vítimas era negra, disse o comissário de polícia de Buffalo, Joseph Gramaglia. Abrindo aspas aqui, ele saiu do seu veículo, estava fortemente armado, tinha equipamento tático, tinha um capacete tático, tinha uma câmera que estava transmitindo ao vivo, que estava fazendo, disse aí o comissário. Ele estava passando uma live, fazendo uma live na Twitch no momento do ataque. Essas pessoas, elas estão num nível que é muito difícil de entender. Eu vou falar, a gente vai prosseguir aqui, vai falar qual é a teoria que estava na cabeça dele. Continuando aqui no Globo, atirador dos Estados Unidos faz referência racista à teoria da substituição, também presente em outros ataques do mundo. Peyton S. Gendron, que matou 10 pessoas em um mercado de Buffalo no sábado, é mais um a acreditar que brancos correm o risco de serem substituídos por pessoas de cor. Eu acho que nos Estados Unidos eles usam esse termo normalmente aqui, pessoas de cor, né? Em inglês, obviamente, mas eu achei um termo muito ruim para você usar no título de uma matéria. Olha, deve ser analisado com calma isso, principalmente para a gente tratar desse tipo de assunto. A gente tem que usar terminologias que sejam condizentes. Prosseguindo aqui, a Folha de São Paulo também cita a mesma teoria. Tá aqui, ó. Racista, teoria da substituição, inspirou massacres como o de Buffalo. Ideia de que brancos serão extintos foi cunhada por autor francês e aparece em manifesto de atiradores. Vocês estão vendo como é que existe uma ligação? E existe uma ligação mais importante, ideológica. É por isso que quando a gente fica falando sobre o falecimento, por exemplo, do Olavo de Carvalho, que foi uma coisa importante, é uma coisa importante, porque a direita carece de intelectuais, por motivos óbvios, né? Mas os poucos que têm, o pouco que eles produzem, conseguem causar um grande estrago. Como a gente está vendo aí, essa teoria da substituição. Aqui, ó. New York Times, um tema em comum
emergiu das 180 páginas de escritos cheios de ódios que Peyton S. Gendron, o jovem que matou 10 pessoas nesse sábado em um supermercado na cidade de Buffalo, postou online. 2 pontos. A ideia de que os americanos brancos correm o risco de serem substituídos por pessoas não brancas. Está aqui, ó. Uma terminologia muito melhor do que você falar pessoas de cor, né? Atiradores vêm citando a ideia racista conhecida como a grande substituição ou a teoria da substituição em uma série de chacinas e outros atos de violência cometidos nos últimos anos. Associada no passado à extrema-direita, a ideia vem se tornando cada vez mais difundida e defendida por políticos e programas de televisão de grande audiência. Tem um cara lá, um tal de Tucker Carlson, que o cara defende essa teoria, e vários outros. É como se fosse a Jovem Pan, entende? Tem várias Jovem Pan também nos Estados Unidos. Continuando aqui na matéria. A teoria tem sido a motivação de vários ataques nos Estados Unidos e em outros países. No massacre de 2019 numa sinagoga em Poway, na Califórnia, ao atentado que matou 51 fiéis em 2 mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, no mesmo ano. Prosseguindo aqui, a teoria racista foi citada diretamente em um texto de 4 páginas, escrito pelo acusado de matar mais de 20 pessoas em El Paso, Texas, nos Estados Unidos, que disse que o ataque foi lançado em resposta à invasão hispânica no estado e explicou o medo de hispânicos chegarem ao poder nos Estados Unidos. Galera, aí você olha pra cá e você pensa, mas qual que é a semelhança disso com o Brasil? A gente não tem uma invasão de hispânicos aqui. Gente, isso não funciona de maneira ipsis literis, não é exatamente igual. Não, aqui a gente tem, por exemplo, as pessoas dizendo que as minorias querem ter superpoderes. Tem pessoas que falam a sério aqui que hoje em dia o homem branco cis é perseguido. Pelo amor de Deus. Você vê pessoas dizendo que as cotas raciais são benefícios para os negros e que os negros estão querendo se sobrepor sobre os brancos. A gente vê toda hora isso, não vê? Isso aí, para escalar, chegar nesse ponto, a gente viu, por exemplo, quando o Porta dos Fundos fez um especial de Natal em 2019, um especial de Natal que eles faziam desde 2013, observem, desde 2013, acredito, ou talvez até antes, o Porta dos Fundos fazia esse especial de Natal. Em 2019, uma pessoa se sentiu motivada e autorizada a ir na sede do Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, no Maitá, e jogar um coquetel Molotov. Vocês perceberam como é que escalou? O negócio, aquele cara sempre sentiu ódio, mas em algum momento ele se sentiu autorizado. O que faz a pessoa se sentir autorizada e motivada? Essas teorias da conspiração e os fóruns onde elas circulam na internet. Continuando aqui, vou mostrar para vocês aquela questão do símbolo que ele usou, que eu acho muito importante a gente fazer esse link aqui. Tá aqui, eu vi isso aqui no Twitter, tá? Então vou dar aqui o crédito ao artista da perdição. Colocou ali, o atirador de Buffalo havia publicado um manifesto supremacista antes do ataque. No manifesto há um símbolo supremacista do sol negro. Sabem quem também usa o símbolo nos uniformes? O exército da Ucrânia. Tá ali embaixo, tá ali, então eu vou botar aqui o símbolo para vocês, bem rapidinho, para o YouTube não identificar, tomara que não derrube meu vídeo. Tá aqui a foto de um dos soldados aí do exército ucraniano. De longe, pode ser que você não perceba, mas se aproximar no peito ali embaixo, você percebe, e a gente vai aproximar mais um pouquinho, para não ficar nenhuma dúvida. É um pet que é da cor do uniforme, porque o uniforme é camuflado, ele tem que ficar dessa maneira. Essa foto, especificamente, circulou bastante, porque ela veio, bota na tela por favor, Ziza, muito obrigado, tá aí, de um tweet da conta oficial da ONU, falando sobre direitos iguais, mulher, pipipi, popopó, mas tá lá, uma integrante do exército da Ucrânia com esse símbolo. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o Putin é o cara mais bonzinho do mundo, que a Rússia tá certa? Não, óbvio que não.
É óbvio que não. O que eu estou dizendo é que nesse momento nós temos vários países do mundo mandando bilhões em armamento para essas pessoas que têm essa ideologia. E isso não existe dúvida a respeito do que eu vou dizer. Isso vai respingar muito no mundo nos próximos 50 anos. Caralho, 50 anos. 50 anos. No mínimo. Pô, para jogar por baixo, 30. Porque se você for ver, foi lá em 1980 e tal que o governo dos Estados Unidos foi financiar grupos armados lá no Afeganistão. Então agora já falei, né? Vocês conhecem essa história. Você terminou lá no 11 de setembro. Espero de coração que eu esteja errado, mas não é o que a história diz. Falando aqui sobre intolerância, aqui no Brasil, no GZH, tá aí da RBS, jogador do Corinthians é preso em flagrante após ser acusado de injúria racial contra Edenilson. Rafael Ramos terá que pagar fiança de R$10 mil para ser liberado. Mais um caso desse que acontece nos campos de futebol. Campo de futebol e arquibancada são os zeros e vezeiros nesse tipo de acontecimento. Infelizmente, está aqui no corpo da matéria. O caso aconteceu durante o segundo tempo do empate de 2-2 entre Inter e Corinthians. Em um lance no lado esquerdo de ataque da equipe colorada, Edenilson e Rafael Ramos disputaram a bola, se desentenderam. Jogador colorado reclamou ao árbitro, que foi chamado de macaco, e uma confusão se formou no gramado. A previsão é de que o lateral Rafael Ramos seja reintegrado à delegação do clube paulista assim que realizar o pagamento da fiança. O pagamento da fiança foi realizado pelo Corinthians, R$10 mil saiu, as informações são desencontradas. O autor da suposta ofensa disse que não falou macaco, primeiro disse que falou caralho, e depois a versão oficial do clube falou outra coisa, e agora tem uma galera dizendo que ele falou malaco. Qualquer final nessa história é ruim. Se foi uma injúria racial, é péssimo. Se é uma acusação falsa, também é péssimo, né? Espero que aí as imagens, né, tem 20 mil câmeras em volta de um campo de futebol. Espero que as imagens consigam esclarecer e tirar essa nossa dúvida. Para finalizar aqui, gente, eu vou mostrar para vocês uma matéria, algumas matérias sobre um assunto. Esse assunto é o casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Preste atenção como que noticiaram aqui o casamento do Lula no Extra Online. Lula vai se casar em casa de festa de luxo em São Paulo. Veja as fotos. Isto é, o casamento de Lula será em casa de festas de luxo em São Paulo. Confira fotos. Casamento de Lula e Janja será em casa de festas de luxo em São Paulo, na Veja. Saiba quem está na lista de casamento de Lula e Janja na próxima quarta. O que chama a atenção em todas elas? Todas elas falando de luxo, de dinheiro e de lista. Correto? Vamos dar uma olhada aqui na primeira matéria que saiu sobre esse assunto, que é no Metrópolis. Na coluna do Léo Dias, aqui, matéria do Cadu Safner. Ostentação! Saiba quanto Lula investiu em bebidas para seu casamento. Candidata à presidência se casa com Rosângela Silva, a Janja, na próxima quarta-feira, dia 18/5, em São Paulo. Aí no corpo da matéria, eu peguei aqui... Pô, era pra estar isso aqui, não tá, hein, Ziza? No corpo da matéria, são citados 2 vinhos. E eu fui pesquisar. É citado o vinho tinto Perro Calejeiro Blend e é citado o vinho Freixinete Sauvignon Blanc. O Freixinete tá com preço na matéria, vocês estão vendo aí, de... Vamos ver se não falha a minha memória aqui, porque não tá no nosso roteiro, né, Ziza? Mas eu li a matéria, de R$90. Correto? Coloca aqui o preço dele, por favor, Ziza. Tá aí, ó, numa pesquisa rápida na internet a gente viu por R$60. O vinho tinto Perro Calejeiro,
Eu não sei falar nada disso. Blend, que eles estão dizendo que está 120, numa pesquisa rapidinho a gente encontrou aqui por 82. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o sensacionalismo em cima desse acontecimento já está exacerbado. De cara, a gente já consegue ver isso sem analisar nada. Mas eu vou deixar meus 20 centavos acerca desse assunto e como sendo um não petista, não lulista, que vai votar no Lula, do primeiro turno, inclusive. Depois daquele Greg News eu decidi isso, por uma questão de que é muito mais difícil para o Bolsonaro tentar dar um golpe no primeiro turno do que no segundo. Porque no primeiro turno vai eleger presidente, governador, deputados e senadores. Alguns governadores vão para o segundo turno, correto? Para impugnar tudo isso, vários aliados dele vão ser eleitos. Ninguém vai apoiar isso. Mas vai deixar para o segundo turno, aí vão ter 3 semanas entre o primeiro e o segundo turno, que aí vai ser 3 semanas de baixaria pura, para no final disso ter um processo que vai ser muito mais fácil para o Bolsonaro de tentar arrumar uma falcatrua. Então, por isso que eu sou eleitor do Lula no primeiro turno. Estou explicando porque eu tinha um posicionamento diferente até alguns dias atrás de esperar, né, para ver como é que vai ser a formação dos candidatos, para escolher no primeiro turno e depois escolher no segundo turno. Mas estou decidido assim agora, como eleitor do Lula no primeiro turno, então vou opinar que muito desnecessário esse casamento, meu Deus do céu, mano, o Lula não tem uma equipe, não tem um amigo pra bater no ombro dele e falar, caralho, vai casar agora, mano. Tu vai casar, nego vai inventar um montão de mentira em torno do teu casamento. Vocês vão ver, Vão dizer que no casamento dele tinha guerrilheiro de não sei aonde, e que tinha cascata de ouro, que tava chovendo Lei Rouanet e tinha adrenocrome na mamadeira de piroca. Tá, agora aqui a última matéria, né? Penúltima, quase tudo cadeadinho no final ali. Teve aquela lancha Seata do Bolsonaro, que foi uma falência. Metrópole chegou a dizer aqui, vocês estão vendo ali, ó, na linha fina, o presidente não compareceu à lancha Seata, prevista para ocorrer no Lago Paranoá, mas algumas horas depois ele foi lá conferir a lancha Seata e o antagonista colocou aqui, ó, Bolsonaro passeia de jet ski lancha Seata no Lago Paranoá. Enquanto o Bolsonaro passeia de moto, o brasileiro sofre. Tá aí G1 Economia. Reduflação. Embalagens ficam menores em meio à disparada de preços. Saiba identificar abusos. Prática não é ilegal, mas mudança deve ser comunicada em destaque no rótulo para que o consumidor não seja induzido a erro. Reclamações se multiplicam na internet. Tá aqui, como a gente pode ver nesse tweet. Então, pessoal, opa. Eu não entendi o que ele falou. Então, pessoal, reduflação é o processo que produtos diminuem de tamanho ou quantidade, mesmo assim mantém seu preço inalterado ou aumentado. Dado esse termo, ele é mais comum de se notar em produtos embalados. Ele dá o exemplo do Fiat Lux ali. Fósforo Fiat Lux foi de 240 para 200 fósforos. É isso. Foi esse um gradado na notícia de notícias desse domingo, rapaziada. Quem não curtiu, curte. Quem não acionou o sininho, quem não se inscreveu, se inscreva. Tá esperando o quê? Quer que se fortalecer o canal muito? Vai ali no botãozinho azul, vira inscrito. Vira inscrito não, vira membro. A partir de R$5. Tamo junto.